Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu, professor Paulo Brito, Luiz, nosso intérprete, para uma aula de história sobre as cruzadas. Vamos olhar o objetivo da nossa aula de hoje, né? Compreender as motivações que levaram à convocação das cruzadas. Vamos entender aí esse movimento cruzadista na Idade Média e o que levou, né, alguns países, a igreja a convocar as cruzadas, né? Então aqui, ó, quais as profissões, vamos relembrar aí algumas questões, né? Quais as principais profissões da Idade Média, né? Você se recorda do surgimento das universidades? Então, Idade Média, né, esse período da história, né, com quase 1000 anos, começou lá com a queda do Império Romano e se estende até o século XV. Quais as principais profissões da Idade Média, né? Então, eram profissões na Idade Média ligado ao artesanato, né? Então, os artesãos formavam as principais profissões na Idade Média, né? Padeiros, sapateiros, alfaiates, carpinteiros e tantos outros artesãos que eram as principais profissões da Idade Média, esse período da história, como o professor explicou para vocês, que é um período longo, né? São quase 1000 anos de Idade Média. E o surgimento das universidades, né? Uma universidade tão importante na produção do conhecimento nos dias de hoje, ela surgiu no contexto da Idade Média. A Universidade de Bolonha, na Itália, é considerada a mais antiga universidade do mundo, né? Foi fundada no século XI, no ano de 1088, e está em atividade até os dias de hoje, né? Aqui, ó, sobre peregrinação, né? Trago uma imagem para vocês da Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém, que é um local sagrado para os cristãos católicos do mundo todo. Então nós vamos ter aí locais de peregrinação, lugares sagrados. Trago aqui para vocês um local sagrado do cristianismo católico, mas outras religiões monoteístas ou politeístas também têm os seus locais sagrados, né? E quais outros locais sagrados você conhece? Tem algum local sagrado na sua cidade, né? No nosso estado do Paraná, quais são os locais sagrados, né? Algum outro local sagrado não cristão você conhece? Nós temos aí exemplos, né, de locais sagrados, mesquitas, sinagogas, né, terreiros da religiosidade afro-brasileira, que são locais sagrados para os praticantes. E é muito comum as pessoas irem a esses locais sagrados, fazer peregrinação a esses locais sagrados, e isso está relacionado com o nosso conteúdo, que as cruzadas. Então aqui, ó, vamos pensar nesses locais sagrados, vamos pensar também nessa questão do comércio que acontece nesses locais sagrados, né? Tem essa relação. Então o comércio mundial é uma característica tão comum nos dias de hoje, né? E na Idade Média, será que esse comércio acontecia, essa troca comercial entre os países, entre as regiões? Quando estudamos as cruzadas, percebemos que além das questões religiosas, havia também a questão comercial envolvida nas cruzadas. Então, o objetivo religioso das cruzadas, a gente vai entender qual era o objetivo religioso, como também, junto com as cruzadas, havia os objetivos comerciais, né? Então, estudar esse movimento das cruzadas, para você, estudante do 7º ano, é entender que o comércio mundial sempre foi um fator importante e esteve envolvido nessas relações da história, nessas relações do comércio, esteve envolvido aí com a sociedade. Então aqui, né, as cruzadas. Desde o século V, os cristãos europeus peregrinavam a centros religiosos, eles visitavam, frequentavam, organizavam caravanas para visitar os centros religiosos, como Jerusalém, né? Então aqui eu trago para vocês uma representação de Jerusalém no século XIII. Então ali uma representação do ano de 1283 da cidade de Jerusalém, que é uma cidade importante para o cristianismo, importante para a religião judaica também e importante para a religião muçulmana. A cidade de Jerusalém, ela é um centro religioso, né? Ela se localiza em Israel e ela tem essa importância para as 3 grandes religiões monoteístas. Além de Jerusalém, havia também a peregrinação para Santiago de Compostela,
O que eles faziam nessas peregrinações? Pagavam promessas, faziam pedidos ou como forma de penitência. Então, esses fiéis cristãos católicos da Europa, eles peregrinavam até esses locais. Aqui, então, a gente diz Jerusalém e Santiago de Compostela. Nos dias de hoje, Jerusalém é um importante centro de peregrinação, é uma cidade, né, que tem esse caráter religioso, assim como Santiago de Compostela também. Então aqui as cruzadas, né? O que eram essas cruzadas? Elas eram expedições militares que partiram da Europa, então elas eram organizadas ali nos estados europeus, né, nas regiões da Europa. Entre o século XI, a gente vai ter a primeira cruzada, se estendendo até o século XIII, né? Então a gente vai ter um período aí desse movimento das cruzadas. Qual o objetivo, né? Combater os muçulmanos no Oriente e retomar o controle da Terra Santa. Professor, quem são os muçulmanos, né? Os muçulmanos são adeptos da religião muçulmana, né? Aqueles que acreditam no profeta Maomé. Então, eles dominaram a Jerusalém, dominaram a região ali onde está a cidade de Jerusalém, e o objetivo das cruzadas qual era, então? Combater os muçulmanos e retomar a Terra Santa para o cristianismo católico. A Terra Santa, a cidade de Jerusalém. Conhecida também como Guerra Santa, essas cruzadas tiveram outras causas envolvidas além da questão religiosa, como nós já discutimos na aula, né? Então eles tiveram a questão religiosa, a retomada da Terra Santa, a questão comercial, né? As rotas de comércio, o domínio sobre essas rotas de comércio e também a questão territorial, né? Essa ideia de que dominar um território, dominar a terra é sinônimo de poder, principalmente pontos importantes, né? Como a Terra Santa, né? A região ali de Jerusalém. Então aqui o que eram essas cruzadas, tá? Uma atividade para a gente pensar um pouquinho. O professor vai explicar essa atividade para vocês, né? Quais palavras preenchem corretamente as lacunas? Nós temos uma frase aqui relacionada às cruzadas e eu tenho aqui um conjunto de 8 palavras. Reformas, cruzadas, América, Europa, Brasil, católicos, Jerusalém e muçulmanos. Então nós vamos ler a frase e você vai ver quais palavras preenchem corretamente a frase. Lembre-se de socializar, de compartilhar suas respostas com seus colegas de sala, com o seu professor. A gente volta com a correção.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Quais serão as palavras que vocês utilizaram para preencher corretamente a frase, né? Então ali, as cruzadas eram expedições militares que partiam da Europa entre os séculos 11 e 13 a fim de combater os muçulmanos no Oriente Médio e retomar o controle sobre a cidade de Jerusalém. Aqui destacado as palavras que preenchem corretamente o nosso exercício. Então vamos dar sequência aqui, né? As cruzadas, o início das cruzadas, né? Então no ano de 1071, os turcos, né, habitantes da Turquia de religião muçulmana, conquistaram a cidade de Jerusalém e eles proibiram os cristãos de visitar o túmulo de Jesus, que para o cristianismo católico está em Jerusalém. Então eles dominaram essa região e fizeram essa proibição para os cristãos católicos, né, de fazer essa peregrinação para a Terra Santa e visitar o túmulo de Jesus. Reagindo a isso, então, e no ano de 1095, o Papa Urbano II convocou os cristãos para uma guerra santa contra os infiéis. Quem eram esses infiéis, né? Eram esses muçulmanos que haviam conquistado a região da Terra Santa e proibido os cristãos católicos de peregrinar, de visitar a Terra Santa, né? A fim, portanto, de reconquistar Jerusalém, de tomar novamente o controle de Jerusalém para os europeus, para os cristãos católicos. Então aí, no finalzinho do século XI, o Papa Urbano II convocando as cruzadas, né? Então aqui, ó, a tomada de Jerusalém durante a primeira cruzada no ano de 1099, né? Então aqui um manuscrito medieval retratando essa tomada da cidade de Jerusalém. Veja como ela é representada, uma cidade importante ali, né? Os prédios, né? Aonde a religiosidade cristã católica, ela tinha os seus locais sagrados. Então aí a importância para esses cristãos da Europa em retomar a cidade de Jerusalém. Então a primeira cruzada, nós vamos ter aí ao longo dos séculos outras cruzadas, né? A primeira, a segunda, a terceira, e a gente vai dar uma olhadinha nesse conteúdo. Então aqui uma representação desse manuscrito com a tomada de Jerusalém na primeira cruzada no ano de 1099. Então aqui a gente tem uma atividade para a gente fazer. No seu caderno, responda a seguinte questão: qual o motivo desencadeou o movimento das cruzadas? Qual o motivo que fez com que tivesse o início das cruzadas? Escreva então no seu caderno a resposta para o nosso exercício, compartilhe com os teus colegas, né? Vamos trocar esse conhecimento e a gente volta para fazer a correção.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Então, qual é o fato, o motivo que desencadeou o movimento das cruzadas? Então, aqui uma possibilidade de resposta, né? O fato que em 1071 os turcos de religião muçulmana conquistaram Jerusalém e proibiram os cristãos de visitar o túmulo de Jesus. A cidade de Jerusalém era e ainda é uma cidade sagrada para os cristãos. Então, diante desse fato, o Papa Urbano II convocou, a religiosidade católica da Europa nessa cruzada contra os muçulmanos para reconquistar a cidade de Jerusalém. Então aqui, os participantes das cruzadas, daí você me pergunta, prof, por que esse nome cruzada, Então olha aqui, os participantes das cruzadas consideravam-se marcados pelo sinal da cruz e por esse motivo eles bordavam uma cruz nas suas roupas. Então eu trago essa representação aqui, para vocês, dessa cruz nas roupas e dessa cruz também nos escudos, que eles utilizavam para marcar que eles eram integrantes dessa cruzada. Então houve aí, uma convocação da Igreja Católica para as pessoas que quisessem participar dessa cruzada, da reconquista da cidade de Jerusalém, da Terra Santa, dominada pelos turcos muçulmanos. Então as pessoas se consideravam marcadas pelo sinal da cruz e participavam das cruzadas. Então aí o nome, esse nome cruzadas, explicando para vocês. E as cruzadas, gente, elas reuniam milhares de pessoas, Homens, mulheres, crianças, nobres e camponeses, ricos, pobres, civis e religiosos. Então as pessoas participavam da cruzada, tinham, cada qual o seu objetivo. Então os pobres, eles participavam das cruzadas para conseguir o perdão, atingir o reino dos céus, Os nobres para mostrar o seu poder, os ricos comerciantes, as rotas comerciais. Então as cruzadas, elas reuniam essas pessoas, Não era somente ali um grupo que fazia parte das cruzadas, Homens, mulheres, ricos, pobres, civis, religiosos. Essas pessoas eram convocadas e elas então aceitavam a participar das cruzadas. Aqui a gente tem uma atividade, vamos olhar a nossa atividade, Utilize as palavras abaixo para formular uma frase. Não esqueça de anotar no seu caderno e compartilhar com os seus colegas. Então eu trago 4 palavras aqui, cruzadas, Europa, Jerusalém e expedições. Então você vai utilizar essas palavras para escrever uma frase, vai compartilhar com os teus colegas e a gente volta para fazer a correção.
Pessoal, vamos então corrigir as nossas atividades, né? Essa atividade aqui, ó. Então é um conjunto de 4 palavras para você formular uma frase: cruzadas, Europa, Jerusalém e expedições, né? Então a possibilidade aqui, ó, as cruzadas, elas foram expedições militares organizadas a partir do século XI que partiam da Europa rumo a Jerusalém. Então utilizei as 4 palavras para formar a frase. Você possivelmente, né, escreveu a frase um pouco diferente, desde que ela esteja correta historicamente, você tem utilizado as 4 palavras, compartilhe com os teus colegas, converse com o teu professor. Pessoal, aqui, ó, nossa retomada então, né? As cruzadas ocorreram na Idade Média, esse período da história, né, que a gente conversou na aula, que começa lá com a queda do Império Romano e se estende aí por um período de quase 1000 anos, né? Então as cruzadas ocorrem aí a partir do século XI, a gente viu a primeira cruzada no ano de 1099, a partir da proibição dos cristãos de visitarem Jerusalém. Então, os turcos muçulmanos dominaram a região de Jerusalém e proibiram os cristãos católicos em visitar o túmulo de Jesus. Jerusalém era um local de peregrinação para esses cristãos católicos. A partir daí, a Igreja Católica, o Papa da época, Urbano II, convoca a população europeia a participar das cruzadas, né, que reuniam milhares de pessoas. Então eram homens e mulheres, ricos e pobres, nobres, camponeses, civis e religiosos, né? As pessoas então participaram das cruzadas, que tinha como objetivo reconquistar a Terra Santa, reconquistar a cidade de Jerusalém, que estava sob domínio turco-muçulmano, né? Então aqui as cruzadas na Idade Média. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Obrigado, Luiz, que acompanhou a gente aqui. Fiquem bem e até a próxima.